Com mais de 3 meses de invasão da Ucrânia pela Rússia e sem um panorama para o fim da guerra, os efeitos do conflito são cada vez mais sentidos no mundo. O impacto econômico é sentido praticamente em todos os continentes. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Milton Rondó Filho, diplomata brasileiro aposentado. Olá, Milton, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Milton, a gente gostaria que você nos ajudasse a entender, e aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, você que foi diplomata brasileiro, esse atual momento da economia mundial por conta deste conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Você pode falar para a gente o que esperar daqui para frente, Milton? Olha, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem o problema do desabastecimento de alimentos, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores, estão entre os maiores produtores de trigo, que é o alimento básico da população mundial, né? Da maior parte da população do mundo, né? Então, isso gera uma inflação evidente, né? Já se fala, enfim, de que se tem só estoques internacionais para mais 10 dias, enfim, né? Então, é muito sério, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem uma dependência da Europa Ocidental, da África, muito sentida com relação à produção agrícola, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? Para pegar o caso da Europa Ocidental, por exemplo, então estamos falando de países riquíssimos, né, entre os mais ricos do mundo, só a França tem soberania alimentar, né? Os únicos dois países da Europa que têm soberania alimentar são França e Rússia, justamente, né? Então, enfim, a gente está falando de uma situação muito séria, né? Isso vai ter um impacto, e já está tendo um impacto muito grande sobre a África, né? E também a questão energética, né? A partir do momento que você tem um aumento do preço do barril do petróleo, ora, o transporte desse alimento se torna muito mais caro, né? Então, se a gente for pegar a crise de 2008, por exemplo, quer dizer, os países da África ficaram com muita dificuldade de importar arroz da Ásia, porque o barril do petróleo chegou a US$ 147, né? Então, enfim, isso traz um impacto, essas duas vertentes trazem um impacto sobre os alimentos muito grande sobre a África. Mas também no caso do Brasil, se a gente for pegar, quer dizer, você vai ter, no caso do Brasil, de novo, né, a centralidade dos preços dos alimentos na composição da inflação, né? Milton, você está falando da condição de todos os países, África, a condição de todo mundo é realmente preocupante, né? O Banco Mundial, inclusive, disse que a recessão mundial, essa semana saiu um dado, que possivelmente a recessão mundial vai ser grande nesse próximo ano. Mas eu queria falar com você também sobre a questão da sanção à Rússia, né? Então, países ali da União Europeia organizaram uma sanção econômica contra a Rússia, mas na verdade a Rússia vem driblando esse processo de sanção, inclusive agora com a determinação de que o gás natural só poderia ser pago em rublo. Isso demonstra uma força da Rússia diante dessa condição? Queria que você comentasse um pouco isso. Sem a menor sombra de dúvida, as sanções são claramente exageradas, nunca foram aplicadas sanções nesse nível, né? E o que sempre se soube é de que as sanções, na verdade, elas vão prejudicar a população civil, né? Então, se o objetivo deles era o Putin ou o que eles chamam de oligarquia russa, enfim, evidentemente não se atinge isso com as sanções, né? Você vai ter uma situação completamente nova a partir da aplicação dessas sanções. Se for pegar um país, por exemplo, como a Suíça, né, que se aliou a essa aventura, eu chamaria, né, da Europa Ocidental, quer dizer, isso vai ter um impacto enorme sobre a confiança dos investidores naquele que era, o que parecia ser, o mercado financeiro mais seguro, enfim, né, do mundo, né, a Suíça, né? Então, isso gera uma desconfiança enorme, né, em termos de depósito de ativos. Se a gente for ver congelamento de bilhões, né, de dólares russos no exterior, né, por bancos estrangeiros, né, isso gera uma enorme desconfiança no sistema bancário, né, enfim.
e eu não sei até que ponto, quer dizer, isso tem legalidade, né? Quer dizer, até que ponto isso passou, digamos, de uma forma adequada, né, pelas regulações de Basileia, né, que regulam os bancos centrais, né? Então, e traz um descompasso, enfim, uma recomposição de todo o sistema bancário internacional e, na verdade, quer dizer, a Rússia tem demonstrado um grande poder, né? Quem mais sai prejudicado disso na verdade, a União Europeia, né? Que se desgasta enormemente, né? Demonstra uma incapacidade de ter política externa, e isso ficava muito evidente, quer dizer, né? Quem compõe a política externa da União Europeia é, em grande parte, a Alemanha, mas é também uma política externa facilmente incorporável, eu diria, assimilável, por interesses de empresas transnacionais da região, né? A França tem voz nas questões agrícolas, mas o resto não tem voz nenhuma. Enfim, os demais abdicaram de sua política externa, né? Muito impressionante. Países como Espanha, países como Itália, né? Nos fóruns multilaterais das Nações Unidas se calam completamente. Enfim, não há. A Itália leva o tema da pena capital, enfim, né? Da abolição da pena capital internacionalmente, mas para por aí, enfim, e também leva em termos individuais, eu diria, né? Em termos coletivos, enfim, acho que não se refletiu muito nisso, senão não teriam aprovado o que se fez na Líbia, por exemplo, o que se fez na Síria, né? Você vê hoje na Síria praticamente já não há mais combates, a não ser ao norte do país, né? E, no entanto, o país está destroçado, mais de 90% da população abaixo do nível da pobreza por conta das sanções, né? Sim. Inclusive, eu quero tocar num ponto contigo, Milton, porque você está falando de economia e tal, né? A maior economia da Europa, por exemplo, a Alemanha, já começa a sentir os reflexos diretamente deste conflito, especificamente, já começa a sentir. E eu queria que se você pudesse também, por favor, comentar, além dessa questão da economia da Alemanha, a maior economia da Europa, né? Esse jogo de xadrez sendo movimentado agora com Finlândia e Suécia também querendo fazer parte da OTAN. É, na verdade, quer dizer, é interessante porque como a nossa imprensa é a imprensa internacional, né, enfim, há uma capacidade de manipulação muito grande, né? Por que ninguém fala da Áustria, ou se fala muito pouco da Áustria? Olha, a Áustria é um país que está na União Europeia, mas não está na OTAN, né? E é essa a neutralidade, entre aspas, que a Rússia aspirava para a Ucrânia, né? E a Áustria vai muito bem, obrigado, quer dizer, né? Enfim, não há nenhuma incompatibilidade nessa condição, né? De estar na União Europeia e não estar na OTAN, né? A Áustria convive com essa situação de ponte, inclusive, provavelmente agora irá receber capitais que antes estavam, que seriam dirigidos à Suíça, por exemplo, ou a Luxemburgo, né? Capitais russos, né? Enfim, você tem aí uma situação muito que se deveria estudar melhor, né? Se a gente for pegar a Viena, traçando uma linha de Berlim para baixo, né, numa vertical, você vai encontrar Viena um pouco a leste, enfim, mas pouco, né? Então, quer dizer, um país que faz fronteira ao sul com a Itália, a oeste com a Suíça, né, ao norte com a Alemanha, e que, na verdade, é neutro, né? Então, a gente vai ter aí a gente tem aí, infelizmente, um pouco interesse, na verdade, e a gente vê que a maior parte da imprensa internacional tem parte, né, porque justamente não trata essa questão de uma forma adequada, né, quer dizer, até olhando para o mapa, né, olhando para a geografia, né. Uhum. E Milton, eu queria falar agora sobre a China em relação à Rússia. Essa parceria parece bastante consolidada, até porque a China não tem uma posição neutra, na verdade, diante dessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E comercialmente, a China é
um país bastante importante para a Rússia, né? Eu queria que você comentasse essa relação desses duas grandes economias, da Rússia e da China, e como isso, inclusive, vem dando fôlego à Rússia nesse processo. Justamente, na verdade, você tem um deslocamento, né, do eixo socioeconômico do mundo para o Oriente, né? Quer dizer, a pandemia já deixava isso muito claro, a resposta do Oriente foi muito melhor à pandemia, né? Muito mais coordenada, muito mais efetiva, né? Ah, e é muito simbólico, os Estados Unidos, né, o país mais importante do Ocidente, tenha, né, cometido tantos erros e tantas pessoas tenham morrido por isso, né? E aí você tem enfim, um deslocamento cada vez mais rápido, né, desse eixo do Ocidente para o Oriente, né? Isso fica muito evidente. E a Rússia, que sempre teve essa alma dupla, né? Quer dizer, tanto que o fato de ter durante um período uma capital mais ao ocidente, que é São Petersburgo, né? E vivia sempre esse tandem, né, entre Moscou e São Petersburgo. Então, São Petersburgo uma capital mais europeia, né, desenhada por um arquiteto italiano, enfim, né, nos moldes europeus, né, e Moscou uma capital, enfim, mais asiática, mais, né, da alma da Eurásia, da Rússia, né? Você tem, então, esse deslocamento agora mais rápido, né? É o que a gente vê, quer dizer, é a China que vai sustentar esse esforço, né, de não isolamento da Rússia, né? Ao contrário do Ocidente, dos parceiros ocidentais, que deveriam ter interesse nisso, quer dizer, né? 40% da energia da Europa vem, né, da Rússia, enfim, então, mas infelizmente, quer dizer, quando a gente abdica da soberania, que é o que o Brasil fez depois do golpe, né, que aconteceu com o Brasil, né, depois do golpe, a gente infelizmente vê o desastre em que a gente está mergulhado, né, é isso que acontece e é isso que está acontecendo com a Europa também, né. Milton, vou fazer uma provocação agora. Você foi diplomata por muito tempo. A minha pergunta é: faltou diplomacia para que de fato não chegássemos a esse ponto da Rússia ter que invadir a Ucrânia e mais de 3 meses de conflito já com consequências para o mundo inteiro? Faltou diálogo de quem deveria literalmente sentar na mesa de negociação e ver até que ponto a gente comunga junto, até discorda para de fato esse conflito não acontecesse? Faltou diálogo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Faltou diálogo, quer dizer, e a gente se pergunta até que ponto não se queria essa situação, né? Porque pelos acordos de Minsk, que tinham, enfim, como garantes a Alemanha e a França, quer dizer, isso já teria sido resolvido, né? A Ucrânia não ingressaria na OTAN, né? E as repúblicas separatistas, enfim, teriam um status especial, né? De novo, quer dizer, nada tão novo assim. Se a gente for ver o caso, por exemplo, de onde vem minha avó, enfim, o Trentino na Itália, né? O Trentino era o Südtirol, né? Na Primeira Guerra se passa a fronteira por cima deles, né? E vira Itália, né? E é uma região que só tinha sido Itália, enfim, no Império Romano, né? Uhum. E aí, lógico, você tem uma população que etnicamente, culturalmente está ligada a um outro país, eles passam a ter um status especial, né? Cotas, etc., enfim, por aí vai. E convivem muito bem, obrigado. É uma das regiões mais desenvolvidas da Itália, da Europa, inclusive, né? Enfim, então, a resolução já tinha sido encontrada. Acontece que, né, a França e a Alemanha, infelizmente, sucumbiram, né, a um desejo maior, enfim, claramente tratava-se de uma disputa entre os dois gigantes, entre Estados Unidos e Rússia, é disso que se tratava, né, ou entre OTAN, né, mas, na verdade, quem conta na OTAN são os Estados Unidos e Rússia, né, enfim, e a Ucrânia foi ali um peão. Agora, aquilo que a gente estava dizendo também, quer dizer, países tão importantes quanto Itália, né, que importa, né, mais de 40%, né, da sua energia, da Rússia, que dependem imagina o que é o trigo para a Itália, né, que dependem né, de importações russas, não tinham política externa, né, é o que eu te falei, quer dizer,
né? Nem foram garantes dos acordos de Minsk, nem foram chamados à mesa, nem foram ouvidos, nem nada, né? Então, quer dizer, é uma abdicação de soberania brutal. Quer dizer, né? O que a gente vê aqui, o Brasil reduzido à colônia, justamente quando nós completamos 200 anos de independência, é o que acontece lá também. Enfim, né? Não é porque são países chamado primeiro mundo que são soberanos, não são. Sim. Exato. Conversamos com Milton Rondó, filho, diplomata brasileiro aposentado. Milton, muito obrigada pela sua participação. Com certeza a gente vai repercutir esse assunto ainda Outras vezes, né? outras vezes, um longo tempo. Então a gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, boa noite, bom fim de semana. Abraço. Abraço.